Olá, quando é que a Terra voltou a ser plana? Essa pergunta, que parece uma pergunta muito boba, ela tem um sentido, porque todos aqueles que estão escutando possivelmente dirão assim: olha, a Terra ela é esférica, ela nunca foi plana. Essa é a resposta certa, quer dizer, nós sabemos cientificamente que a Terra é esférica. Mas quando é que retornou essa narrativa de Terra plana? E nós sabemos hoje que tem indivíduos e também grupos organizados que desposaram essa tese e que tentam justificar de todas as maneiras possíveis a ideia de uma Terra plana. E existe um livro chamado Uma Breve História do Tempo. É possivelmente o livro mais famoso de Stephen Hawking, aquele físico britânico que morreu agora em 2018. E na introdução desse livro, ele inicia com uma historinha. Ele diz assim, que um cientista famoso estava dando uma palestra explicando que a Terra orbita ao redor do Sol e que o Sol faz um movimento respectivo ao redor do centro da galáxia. E ao final da palestra, uma senhora veio e disse assim a ele: olha, isso que você falou é muito interessante, mas está tudo errado. Porque na verdade o mundo é um prato, é plano e ele está apoiado nas costas de uma tartaruga. Aí o físico achou aquilo muito engraçado e com um sorriso ele perguntou assim, mas e a tartaruga? Ela está apoiada no quê? E a velhinha diz, ela está apoiada em uma infinidade de tartarugas que vão até o fim. Quer dizer, ela rebate as teorias científicas com uma narrativa mítica. E o que está em jogo aqui, na verdade, é o mesmo, quer dizer, a ideia de combater a cientificidade da Terra esférica a partir da narrativa da Terra plana é tentar substituir a narrativa científica pela narrativa mítica. E o que são essas duas narrativas? A narrativa científica, como nós conhecemos hoje, ela tem praticamente o seu boom no século XIX, quando as ciências chamadas empíricas de fato ganharam força, e elas têm a função de mostrar como as coisas funcionam. Enquanto que a narrativa mítica, que nós conhecemos, especialmente dentro da religião, nós temos tanta narrativa mítica, elas nos ajudam a entender o porquê das coisas, quer dizer, o sentido. A narrativa mítica, ela nos mostra sentido. E elas não são excludentes. A narrativa mítica, ela não exclui a narrativa científica, ao contrário. Quem deve explicar como o mundo funciona é a ciência. Quem deve dar sentido para o mundo, aí sim nós podemos dizer que é a religião, que é a teologia, que é a filosofia, enfim, as ciências hermenêuticas. Mas por que é importante fazer essa distinção e por que nós não podemos permitir que uma narrativa suplante ou tome o lugar da outra? Nós vimos recentemente a questão do problema com o Covid-19. Quer dizer, após a OMS já ter dito a nós que nós não tínhamos uma terapia medicamentosa para tratar o vírus, mas que apenas a vacina nos protegia de fato do vírus, mesmo escutando isso, mesmo sabendo disso, nós tivemos no Brasil, por exemplo, uma quantidade imensa de pessoas, inclusive no meio público, que defendia os usos mais variados de fármacos, né? Então era gente comprando cloroquina, gente tomando vermífugo, gente botando ozônio na bunda, quer dizer, um monte de terapias medicamentosas completamente ridículas e que não tiveram eficácia nenhuma, sabendo que havia uma narrativa científica que nos dizia o que era seguro, a vacina, e apenas aquilo. E é claro, e as medidas de precaução. Ora, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque as narrativas míticas, se elas dominam o espaço da narrativa científica, elas geram um problema que nós tivemos com o Covid-19. Mas o problema da Terra plana pode ser uma coisa irrisória para nós. Porém, à medida em que nós vamos desposando narrativas míticas e colocando elas no lugar das narrativas científicas, nós podemos criar um grande problema social.